É bom te ver novamente por aqui, humano. Sua presença sempre traz um toque especial a esta fogueira, onde os mistérios mais profundos ganham vida. Sente-se, acomode-se e deixe que eu o guie por mais uma história que desafia a sanidade. Se gosta de retornar a este refúgio sombrio, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, estarei sempre aqui para recebê-lo. Agora, vamos começar. As ruínas do convento de Santa Penumbra erguiam-se sombriamente no topo de uma colina isolada, como os ossos de uma besta morta cravados contra o céu noturno. As pedras musgosas, desgastadas pelo tempo e pela intempérie, sussurravam histórias de séculos de isolamento e segredos ocultos. O vento gemia através das janelas quebradas, produzindo um som espectral que ecoava pelo vale silencioso. O ar frio carregava o cheiro úmido da terra, misturado a um odor sutil e metálico, como sangue seco há muito tempo. A lua crescente lançava sombras alongadas e distorcidas, transformando os contornos familiares em formas ameaçadoras. Elias Thorne, um caçador de monstros com cicatrizes que contavam histórias de encontros com o sobrenatural, chegou a Santa Penumbra seguindo rumores persistentes de uma perturbação sinistra. Lendas locais falavam de freiras que haviam desaparecido sem deixar vestígios décadas atrás, e sussurros sobre uma presença maligna que habitava as ruínas circulavam entre os moradores dos vilarejos vizinhos. Elias, impulsionado por uma necessidade sombria de confrontar as trevas, via naquele convento abandonado um foco de poder obscuro que precisava ser extirpado. Sua motivação era pessoal. Uma perda antiga o havia marcado, incutindo nele uma determinação implacável de proteger o mundo das criaturas da noite. Ao se aproximar dos portões desabados do convento, Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação visceral de que algo antigo e perigoso residia ali. Um som distante, quase inaudível, alcançou seus ouvidos. Um cântico lento e monótono, com uma melodia perturbadora que parecia vibrar nas próprias pedras. Não havia sinais de fogueiras ou qualquer presença humana visível, apenas o silêncio opressor quebrado por aquela litania espectral. No pátio em ruínas, Elias notou um crucifixo de prata caído no chão, sua superfície enegrecida como se tivesse sido queimada por uma força maligna. À medida que Elias adentrava os corredores escuros do convento, a atmosfera se tornava mais pesada e opressora. O ar estava frio como em uma cripta, e o cheiro metálico se intensificava. Passos hesitantes pareciam segui-lo, embora ele estivesse sozinho. Em uma das celas em ruínas, encontrou um rosário de ébano quebrado, as contas espalhadas pelo chão empoeirado. Em outra, uma inscrição arranhada na parede. Liberta-nos. Pequenos indícios de um terror passado, de almas que sofreram naquele lugar. Explorando mais a fundo, Elias chegou à antiga capela. O altar estava profanado, e nas paredes desbotadas, ainda se podiam discernir os restos de afrescos religiosos, agora distorcidos pelas sombras dançantes. Foi ali que ele ouviu o cântico mais claramente, vindo de algum lugar nas profundezas do convento. A melodia era hipnótica e inquietante, carregada de uma tristeza antiga e de uma malevolência latente. Elias começou a sentir uma presença, fria e observadora, como se olhos invisíveis o seguissem a cada passo. Em uma das passagens escuras, Elias teve seu primeiro contato visual com a ameaça. Uma figura pálida e esguia deslizou pelas sombras, seus olhos brilhando com uma luz vermelha espectral. Vestia os restos esfarrapados de um hábito de freira, e seu rosto era de uma beleza cadavérica, distorcida por uma expressão de sofrimento e servidão. Ela se moveu com uma velocidade antinatural, e Elias mal teve tempo de se esquivar de um ataque rápido e mortal. A ameaça não era apenas uma presença, mas seres tangíveis, corrompidos e violentos. Elias descobriu que as freiras desaparecidas não estavam mortas, mas transformadas em servas vampíricas, presas à vontade do ser que habitava as profundezas do convento. Elas vagavam pelos corredores, ecoando o cântico lúgubre de seu mestre, buscando novas vítimas para saciar sua sede insaciável. Em um dos aposentos mais antigos, Elias encontrou um sarcófago de pedra lacrado.
Uma inscrição em latim arcaico adornava a tampa. Aqui jaz Morian, o Antigo. O nome ecoou em sua mente, carregado de um peso ancestral. O confronto final ocorreu na cripta sob a capela. Morian, o vampiro ancestral, emergiu de seu sono sepulcral, uma figura imponente envolta em um ar de poder e decadência. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma fome milenar, e sua presença irradiava uma aura de terror primário. As freiras vampíricas o cercavam, seus rostos pálidos contorcidos em uma devoção macabra. Elias sabia que a batalha seria desigual, mas estava determinado a lutar até o fim. A luta foi brutal. Elias, armado com estacas de madeira e água benta, enfrentou Morian e suas servas em um combate desesperado. As freiras se moviam com uma agilidade sobrenatural, seus cânticos ecoando pela cripta enquanto atacavam. Morian, com sua força e velocidade superiores, provou ser um adversário formidável. Elias lutou com ferocidade, mas a escuridão que emanava do vampiro parecia enfraquecê-lo. No clímax do confronto, enquanto Morian o encurralava, uma das freiras vampíricas hesitou. Seus olhos, por um breve instante, perderam o brilho vermelho, e uma expressão de dor cruzou seu rosto pálido. Ela se lançou contra Morian, dando a Elias uma abertura. A reviravolta revelou que as almas das freiras ainda estavam presas em seus corpos corrompidos, lutando por um último vislumbre de sua antiga humanidade. No desfecho sombrio, Elias conseguiu finalmente derrotar Morian, empalando-o com uma estaca de madeira benta. Com a morte do mestre, o controle sobre as servas foi quebrado. Algumas desabaram em pó, libertas de sua maldição. Outras, no entanto, permaneceram, seus olhos ainda vazios, mas o cântico cessou. Elias deixou o convento, sabendo que havia destruído uma grande maldade, mas carregando consigo a tristeza das almas perdidas. O elemento final impactante é o silêncio que agora paira sobre Santa Penumbra, um silêncio mais perturbador do que os cânticos, pois deixa em aberto a questão. O mal foi realmente erradicado ou apenas silenciado à espera de um novo despertar? E o que aconteceu com as freiras que não se desintegraram? A aldeia de Ravenswood aninhava-se no coração de uma floresta vasta e impenetrável, onde árvores antigas se erguiam como sentinelas sombrias, bloqueando a maior parte da luz do dia. O ar ali era sempre úmido e frio, carregado do cheiro de terra molhada, folhas em decomposição e um aroma sutil, quase imperceptível, de pinho e algo mais selvagem, algo predatório. À noite, um silêncio opressor pairava sobre a aldeia, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e, a cada lua cheia, por um uivo lancinante que ecoava pelos vales, prenunciando o terror. As casas de madeira, com suas janelas pequenas e iluminadas por velas trêmulas, pareciam ilhas de fragilidade em um mar de escuridão. Caleb, um caçador de lobisomens cuja reputação o precedia, chegou a Ravenswood com a determinação estampada em seu rosto, marcado por cicatrizes e no brilho resoluto de seus olhos. A notícia dos ataques brutais e do uivo sinistro que assombrava a aldeia havia chegado aos seus ouvidos, e ele se sentia compelido a intervir. Sua motivação ia além do dever. Uma tragédia pessoal, anos atrás, o havia feito jurar erradicar essas criaturas da noite. Ele carregava consigo as ferramentas de seu ofício: balas de prata, estacas afiadas e um crucifixo gasto, testemunhas silenciosas de inúmeras batalhas contra o sobrenatural. Na sua primeira noite em Ravenswood, enquanto a lua crescente lançava sombras sinistras, Caleb ouviu o uivo. Era mais alto e mais próximo do que imaginava, carregado de uma angústia selvagem que lhe eriçou os pelos da nuca. Os moradores, trancados em suas casas, mal ousavam respirar. Caleb notou algo peculiar: pegadas grandes e profundas na lama perto da floresta, diferentes das de um lobo comum. E havia um objeto estranho preso em um arbusto próximo. Um pedaço de tecido familiar, quase humano. À medida que as luas cresciam em direção ao seu ciclo completo,
Os ataques se tornavam mais frequentes e ousados. Portas eram arrombadas, e gritos ecoavam na noite antes de serem abruptamente silenciados. Caleb patrulhava a floresta, seguindo os rastros da fera, que pareciam estranhamente inteligentes, evitando suas armadilhas com uma astúcia perturbadora. Ele começou a notar mudanças sutis em si mesmo. Uma irritabilidade crescente, sonhos vívidos e selvagens, e uma fome voraz que nada parecia saciar. Em suas investigações, Caleb conheceu a velha Elsie, uma moradora isolada que possuía um conhecimento sombrio das tradições da aldeia. Ela lhe contou sobre uma antiga maldição que pairava sobre Ravenswood, transmitida através de laços de sangue. A fera, ela revelou com um olhar sombrio, não era uma criatura puramente bestial, mas um homem amaldiçoado, condenado a se transformar sob o luar. Elsie mencionou um nome, um dos moradores da aldeia, alguém que Caleb conhecia. A revelação o atingiu como um golpe. Na noite da lua quase cheia, Caleb teve seu primeiro confronto direto com o lobisomem. A criatura era enorme e ágil, seus olhos brilhando com uma fúria selvagem. Durante a luta brutal na clareira iluminada pela lua, Caleb reconheceu um detalhe perturbador. Uma cicatriz no ombro da fera, a mesma cicatriz que seu velho amigo, Liam, carregava desde a infância. A verdade o atingiu com a força de um trovão. O monstro que ele caçava era seu amigo. A proximidade da lua cheia intensificou as mudanças em Caleb. Seus sentidos se aguçaram, mas sua mente se tornava turva, dominada por impulsos primitivos. Ele sentia seus ossos doerem, sua pele queimar. A maldição, ele percebeu com horror, estava se espalhando para ele, talvez através do sangue derramado durante o confronto com Liam. Ele estava se tornando o que jurara destruir. A linha entre caçador e caça se desfazia. Desesperado, Caleb procurou Elsie novamente. Ela lhe falou de um antigo ritual, uma forma de quebrar a maldição, mas o preço era alto e incerto. Enquanto isso, a fera, agora sabendo da identidade de seu caçador, parecia persegui-lo com uma intensidade pessoal, como se quisesse arrastá-lo para a mesma escuridão. Caleb percebeu que Liam, mesmo sob a influência da transformação, ainda possuía fragmentos de sua antiga consciência, manipulando-o para escolhas sombrias, talvez buscando companhia em sua maldição. Na noite da lua cheia, a floresta pulsava com uma energia sinistra. Caleb e Liam, ambos transformados, encontraram-se em um duelo brutal. Não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas um confronto entre a amizade e a maldição, entre o homem e a besta. Caleb lutava contra Liam e contra a fera que crescia dentro de si, sua humanidade se esvaindo a cada uivo, a cada arranhão. A reviravolta ocorreu no auge da luta. Em um breve momento de lucidez, enquanto seus olhos se cruzavam com os de Liam Lobo, Caleb viu um lampejo de reconhecimento, um pedido silencioso de libertação. Em vez de usar uma bala de prata para matar seu amigo, Caleb lembrou-se das palavras de Elsie sobre o ritual. Com um grito de dor e determinação, ele usou uma adaga cerimonial. Não contra Liam, mas contra si mesmo, derramando seu próprio sangue sob a luz da lua cheia, na esperança desesperada de quebrar a maldição que os ligava. No desfecho incerto, ambos caíram. A lua começou a declinar. Na manhã seguinte, os moradores encontraram 2 homens caídos na clareira, ensanguentados, mas em suas formas humanas. Liam estava morto, libertado da maldição. Caleb, no entanto, respirava fracamente, mas seus olhos haviam mudado. Não eram mais os olhos de um homem, mas carregavam um brilho lupino sutil, um vestígio da fera que ele havia combatido e que agora parecia residir dentro dele. O elemento final impactante é a dúvida lancinante. Caleb realmente quebrou a maldição, ou apenas a transferiu para si mesmo, tornando-se a nova ameaça para Ravenswood, um ciclo de terror que recomeça sob a próxima lua cheia. As areias do deserto implacável se estendiam em ondas douradas sob um sol inclemente,
o calor vibrando no ar e distorcendo a miragem de um horizonte sem fim. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo sussurro ocasional do vento carregando finas partículas de areia. Em meio a essa vastidão inóspita, uma equipe de exploradores liderada pela doutora Evelyn Reed desenterrou a entrada selada de uma tumba há muito esquecida, marcada por hieróglifos sinistros e avisos em línguas mortas, pictografias que retratavam sofrimento e morte. O ar ao redor da entrada era estranhamente frio, um contraste perturbador com o calor sufocante do deserto. Evelyn, uma arqueóloga obstinada com uma paixão por desvendar os segredos do passado, estava convencida de que aquela tumba continha respostas para mistérios há muito perdidos da história egípcia. Sua motivação era puramente científica, a busca pelo conhecimento, mas havia também uma ponta de ambição em seu desejo de fazer uma descoberta que a imortalizaria nos anais da arqueologia. Ignorando as apreensões de sua equipe e os símbolos ameaçadores nas paredes da tumba, Evelyn supervisionou a remoção da pesada laje de pedra que selava a entrada. Ao penetrarem no interior da tumba, foram recebidos por um ar denso e carregado de um cheiro antigo, uma mistura de poeira, mirra e algo mais, algo indefinidamente orgânico e repulsivo. A luz de suas lanternas revelou paredes cobertas de pinturas vibrantes, mas estranhamente perturbadoras, retratando cenas de um reinado tirânico e um faraó cujo nome havia sido meticulosamente apagado da história. No centro da câmara, um sarcófago de obsidiana negra repousava, adornado com entalhes intrincados que pareciam contorcer-se nas sombras. Uma sensação de opressão e temor pairava no ar. Com cautela, a equipe abriu o sarcófago. Dentro, envolta em bandagens escuras e ressecadas, jazia a múmia de um homem alto e magro. Seu rosto, parcialmente preservado, exibia uma expressão de fúria petrificada. No momento em que o último véu foi removido, uma súbita rajada de vento percorreu a tumba, apagando momentaneamente as lanternas e mergulhando-os na escuridão. Um som gutural e arrastado ecoou no silêncio, seguido por um tremor sutil no chão. O primeiro elemento de mistério e medo havia se manifestado. Nos dias que se seguiram à descoberta, pragas estranhas começaram a assolar a região próxima à tumba. Enxames de gafanhotos negros obscureciam o sol, devorando plantações inteiras. Doenças com sintomas terríveis e desconhecidos surgiam, espalhando-se rapidamente e causando mortes inexplicáveis. A equipe de exploradores começou a adoecer, um por um, com febres altas e erupções cutâneas bizarras. O que havia começado como uma descoberta arqueológica promissora, rapidamente se transformava em um pesadelo. Enquanto tentavam desesperadamente deixar o deserto, os exploradores perceberam que não estavam sozinhos. Figuras envoltas em bandagens, com olhos que brilhavam com uma luz sinistra, surgiam das dunas, movendo-se com uma lentidão perturbadora, mas com uma determinação implacável. Eram servos mortos-vivos, invocados pela múmia despertada para caçá-los. Um dos exploradores, o jovem e cético Ben, testemunhou um desses seres se erguer da areia, seus movimentos antinaturais desafiando a própria lógica. Em meio ao caos crescente, Evelyn fez uma descoberta aterradora ao examinar os hieróglifos da tumba. O faraó, ali sepultado, Akhenaton, o Apagado, havia sido um governante de poder imenso, versado em artes obscuras. Sua remoção da história não fora um acidente, mas uma tentativa de apagar sua influência maligna. Evelyn descobriu que Akhenaton buscava recuperar um artefato perdido, o Olho de Aton, que lhe permitiria restaurar seu poder absoluto e mergulhar o mundo em uma era de trevas. O confronto final ocorreu dentro da própria tumba, agora um epicentro de escuridão e morte. Evelyn e os poucos sobreviventes de sua equipe enfrentaram Akhenaton e seus servos mortos-vivos. A múmia, envolta em um poder sobrenatural, movia-se com uma agilidade surpreendente, seus olhos brilhando com uma malevolência antiga. A luta foi desesperadora, com os exploradores usando seu conhecimento da tumba para tentar deter a criatura. No clímax do confronto, Ben, que havia estudado os hieróglifos com Evelyn, percebeu uma inscrição que mencionava a vulnerabilidade de Akhenaton. Um antigo ritual de contenção
que exigia um sacrifício de sangue e a recitação de um cântico específico. Enquanto Evelyn tentava distrair o faraó, Ben começou o ritual, sua voz trêmula ecoando pelas paredes da tumba. A reviravolta veio quando um dos servos mortos-vivos hesitou em atacar Ben. Era um dos membros da equipe original, transformado pela maldição. Por um breve instante, um lampejo de reconhecimento brilhou em seus olhos antes que a vontade de Akhenaton o subjugasse novamente. Mas aquela hesitação deu a Ben o tempo necessário para completar o cântico. No desfecho sombrio, o ritual pareceu enfraquecer Akhenaton, mas não o destruiu. Uma força invisível o puxou para as profundezas da tumba, selando novamente o sarcófago com um estrondo. As pragas diminuíram, mas não desapareceram completamente. Evelyn e Ben foram os únicos sobreviventes, deixando a tumba com o conhecimento terrível do que haviam despertado. O elemento final impactante é a descoberta de um hieróglifo final na entrada selada, mostrando o olho de Aton sendo levado para outra tumba, sugerindo que o reinado de terror de Akhenaton pode não ter terminado, apenas pausado, e que o artefato de poder ainda aguarda para ser encontrado. O teatro espectral erguia-se no coração de ruas mortas, como um monumento decadente a um passado sombrio. A fachada, outrora adornada com detalhes dourados, agora ostentava rachaduras profundas e a pátina esverdeada do abandono. As portas duplas de madeira maciça estavam entreabertas, como uma boca faminta convidando os incautos para o seu interior escuro e empoeirado. O ar ao redor carregava o cheiro acre de mofo, madeira antiga e um leve traço de um perfume doce e enjoativo, reminiscente de flores há muito murchas. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo gemido ocasional do vento que se infiltrava pelas frestas e pelo farfalhar de detritos no chão. Arthur Finch, um investigador paranormal com uma reputação de desvendar mistérios onde outros falhavam, foi atraído ao teatro espectral por relatos bizarros que circulavam na cidade. Testemunhas juravam ter visto luzes bruxulearem nas janelas à noite e ouvido melodias antigas e distorcidas escaparem das paredes silenciosas. A história mais perturbadora falava de marionetes que se moviam sozinhas dentro do teatro, como se animadas por uma força invisível. Arthur, cético por natureza, mas com uma mente aberta ao inexplicável, via naquele lugar um enigma intrigante que ansiava por resolver. Sua motivação era desvendar a verdade por trás das lendas, separando o mito da realidade. Ao cruzar o limiar do teatro, Arthur foi envolvido por uma escuridão fria e pegajosa. A poeira dançava nos raios tênues de luz que penetravam pelas aberturas no teto, iluminando brevemente fileiras de assentos empoeirados e um palco coberto por uma cortina de veludo esfarrapada. Um som sutil chamou sua atenção. Um leve clique de madeira, vindo das profundezas do palco. Ele acendeu sua lanterna, o feixe de luz dançando pelas sombras, revelando um único boneco de marionete caído no chão. Sua expressão de escárnio parecia observá-lo. À medida que Arthur se aprofundava no teatro, a atmosfera se tornava mais opressora. O ar parecia mais denso, quase palpável, e o cheiro adocicado se intensificava, tornando-se quase nauseante. Ele explorou os camarins empoeirados, onde figurinos esfarrapados pendiam como fantasmas, e caixas empoeiradas continham marionetes de todos os tamanhos e formas. Seus rostos de madeira, pintados com expressões exageradas, pareciam observá-lo com um ar de escárnio silencioso. De repente, ouviu um arrastar suave, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão, vindo de trás da cortina do palco. Com cautela, Arthur se aproximou do palco. A cortina estava ligeiramente aberta, revelando um vislumbre de um cenário grotesco. Uma réplica em miniatura de uma sala de tortura, com bonecos de marionete representando vítimas em sofrimento. No momento em que ele observava a cena macabra, uma das marionetes se moveu. Não foi uma queda acidental. Ela ergueu um braço de forma lenta e deliberada, como se o estivesse apontando diretamente para Arthur. Um calafrio percorreu sua espinha. Explorando os bastidores, Arthur encontrou diários antigos que detalhavam a história sombria do teatro e de seus criadores,
artesãos cruéis que supostamente infundiam as marionetes com fragmentos das almas de artistas explorados. Os diários falavam de rituais macabros e de um desejo de vingança por parte das almas aprisionadas nos bonecos. Arthur começou a sentir que as lendas não eram meras histórias. Havia uma escuridão palpável naquele lugar, uma energia sinistra que parecia emanar das próprias marionetes. Os eventos se tornaram mais perturbadores. Arthur testemunhou marionetes se moverem sozinhas, seus fios invisíveis sendo puxados por forças desconhecidas. Ele presenciou pequenas apresentações grotescas, encenadas pelos bonecos, que pareciam recontar as mortes dos antigos artesãos com uma precisão aterradora. Durante uma dessas apresentações, uma das marionetes olhou diretamente para Arthur, e ele teve a nítida sensação de que o espetáculo era para ele. Em um dos camarins, Arthur encontrou um espelho grande e empoeirado. Ao se olhar, notou uma sombra fugaz atrás de seu reflexo, uma figura esguia e disforme, que desapareceu antes que ele pudesse identificá-la. A sensação de ser observado se intensificou, e Arthur começou a sentir que não estava sozinho no teatro. Passos suaves ecoavam nos corredores vazios, e sussurros indistintos pareciam vir de todas as direções. No clímax de sua investigação, Arthur presenciou uma apresentação completa no palco. As marionetes encenavam a tortura e morte de um homem que se assemelhava surpreendentemente a um dos investigadores paranormais que haviam desaparecido no teatro anos antes. Ao final da apresentação, as marionetes se voltaram para a plateia vazia, seus rostos de madeira fixos em Arthur. Uma delas, uma marionete que se assemelhava a um mestre de cerimônias macabro, estendeu um braço em sua direção, como se o convidasse a subir ao palco. A reviravolta ocorreu quando Arthur tentou deixar o teatro. As portas se fecharam com um estrondo, trancando-o por dentro. As luzes do palco se acenderam, banhando o teatro em uma luz espectral. No palco, um novo cenário havia surgido. Uma réplica do camarim onde Arthur estava. E ali, sobre uma mesa, estava uma marionete inacabada, com um rosto estranhamente familiar. Era o seu rosto, ainda sem pintura, pronto para receber suas feições. No desfecho horripilante, Arthur percebeu a verdade sombria. O teatro não era apenas amaldiçoado. Ele estava vivo, alimentado pelas almas aprisionadas nas marionetes. Cada visitante que entrava se tornava um novo personagem para o seu macabro espetáculo, sua alma eventualmente presa em um dos bonecos. A sombra que Arthur vira no espelho, os passos e os sussurros. Eram as almas das vítimas anteriores, presas em um ciclo eterno de horror. A última coisa que Arthur viu, refletida nos olhos vazios da marionete com seu rosto, foi seu próprio reflexo se tornando inerte, pronto para ter seus fios puxados. Os gritos que ecoavam no teatro nunca eram ouvidos do lado de fora, pois se tornavam parte da sinistra sinfonia do espectral. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.